E aí, senhores, é muito fácil a gente chegar aqui e falar e perguntar o que quisermos. Então, eu estou vendo aqui várias perguntas e uma me chama muita atenção, que é a questão se o candomblessista ele é espírita e o espírita é candomblessista. Gente, apesar, aqui ó, deixa eu ver quem foi o Washington, daqui do Rio de Janeiro, tá? Então, assim, apesar do espiritismo de Allan Kardec, que é a nomenclatura mais usada, né? Os irmãos kardecistas serem espíritas. E nós, candomblecistas, nós temos aquela crença de vida após a morte, a questão de estarmos em contato com os espíritos, de uma forma simples de se falar, né? E que venha a ser a comunicação. E ele vem falando aqui que muitas das pessoas falam que são espíritas e na verdade são candomblecistas. Aí eu fui no Google, deixa eu passar aqui para ver, abre aspas. O espiritismo codificado por Allan Kardec foca na doutrina, filosofia e estudo com a reencarnação como um princípio central. Continuando, já o candomblé, segundo o Google, que é o mais próximo do que nós comungamos, o candomblé de origem africana é uma religião com rituais, culto aos orixás e ênfase na ancestralidade e na natureza, bem como eu falei. Então, senhores, participou dos atos dentro do candomblé do Ilha Axé, foi pro Rancor e tal, né? Nós somos candomblecistas, apesar da semelhança do culto ancestral, do culto espírita e da vida após a morte. E aí, como eu gosto das coisas mais explicadas, continuando no Google, falando do espiritismo, de uma forma bem branda. E aos irmãos kardecistas, um forte abraço, um beijo no coração. Minha família, temos membros kardecistas. E, enfim, segundo o Google, o Espiritismo, origem, doutrina codificada por Allan Kardec, em foco a filosofia e estudo. Já falamos sobre isso. Acredita na reencarnação, comunicação com o espírito, lei de amor e caridade. Práticas sem dogmas, rituais específicos, imagens ou sacrifícios. E, para encerrar, interação com o mundo espiritual, mediunidade, assistência a espíritos necessitados. E seguindo a ordem, pela ordem aqui, vamos também ler a visão aqui do Pai Google sobre o candomblé. É basicamente o que a gente sempre conversa em longa data. Origem e tradição africana, trazida ao Brasil com os escravizados. Princípio, culto aos orixás, ancestralidade, conexão com a natureza. Práticas, rituais, cantos, danças, oferendas, sacralização de animais, em alguns casos, está entre aspas, incorporação de entidades, interação com o mundo espiritual, orixás, entidades, comunicação com ancestrais. E por aí vai. Então, senhores, existe sim muita semelhança entre algumas particularidades com os irmãos kardecistas e com o candomblé. Eu sou de uma família que eu tenho membros da minha família, minha irmã é kardecista, minha mãe era uma frequentadora kardecista, e que eu sempre conversávamos sobre isso. E eu volto a falar, fui para colhendo o Google para não ficar, mas o pai é formador de opinião. Não é isso, a gente aqui está na questão do estudo e respondendo o cara irmão curioso, que acredito eu que pela escrita também pesquisou, e é uma forma mais sucinta de nós estarmos falando com muito carinho e respeito sobre essas particularidades, sobre as religiosidades ou religiões, já que estamos num país laico, tá? Então, ainda tem aqui, ó, pesquisa aí, gente, é fácil. Entra no Google, www.google.com.br e faça suas pesquisas, porque fica mais bonito. Claro,
tem muita informação truncada. Eu posso aqui falar horas sobre a doutrina, sobre o candomblé, mas eu sempre tento trazer uma palavra mais simples a todos os senhores e senhoras, tá ok? Aí vem vários vídeos falando sobre diferença do espiritismo candomblé. Deixa eu até ver aqui. Tá demorando para a internet. Opa, olha o barulho. Eita, Fala, jovem. é muita informação. E aí vem falando aqui, ó, qual a diferença entre espiritismo, candomblé e umbanda? Tá vendo? Já existem essas dúvidas há longo tempo aí e vários irmãos aí falando sobre o assunto. Aí vem um outro aqui, diferenças, espiritismo e umbanda. Apesar que tem casas, eu lembro que há muito tempo eu fui em Jacarepaguá, aqui no Rio, numa casa de umbanda que tinha o rito do kardecismo. Eu confesso que eu visitei poucas vezes a doutrina, então eu não tenho capacidade intelectual de conhecimento para ir a fundo sobre a doutrina dos irmãos da religião de Kardec, tá? Enfim, são essas particularidades que na verdade são distintas entre acreditar e crer, né? Enfim, não vou entrar nessa seara nesse vídeo, mas eu acredito que ficou bem claro de uma forma. Eu fiquei pensando, poxa, mas eu vou falar mais sobre o candomblé e como é que eu vou falar a respeito do kardecismo? Eu teria que trazer uma pessoa da doutrina espírita. Mas aí e sempre vem esse tipo de comparações religiosas. Eu não sei por que faz essas perguntas a mim, acredito que é porque eu talvez seja uma pessoa mais aberta a conversar e eu sou curioso, como a maioria. Eu gosto de saber o porquê disso, por que o fio de Oxalá é branco, por que o Equeté é branco, por que Equeté, por que de onde veio, se é para o lado direito, para o lado esquerdo, isso eu posso um dia falar. Mas são assuntos bem batidos, onde eu sempre prezo e gosto de falar mais do comportamento, né, dentro da casa de axé. Comportamento esse que o respeito tem que imperar. Você não precisa aceitar tudo, mas respeitar opiniões diferentes, gêneros diferentes, visões diferentes, organizações diferentes entre irmãos. Não esqueçamos que a religião é o que nos liga a algo superior. No nosso caso, nosso Pai Olorum e nossos orixás representantes da natureza. Se assim eu posso dizer de uma forma bem tranquila. Não tenho a verdade absoluta, não tenho todo o conhecimento, mas o pouco que a gente tem a prática, a gente tenta passar para as senhoras e senhores. Então, não é feio perguntar, não é difícil pesquisar, não é tranquilo de chegar aqui e falar sobre informações de outras religiões, por isso que eu sempre uso, seja um escritor ou escritora, eu tenho que botar aí o artigo, o assunto, e por isso eu fui para o Pai Google, para que possamos de uma forma tranquila. Se está gostando do conteúdo, compartilha, segue, dá um like aí para o Pai Rafael e chama. Venha um irmão kardecista ou de outra doutrina, ou de outra religião, ou outra religiosidade. Pai, vamos gravar? Aliás, eu não posso esquecer de mandar um imensurável abraço fraterno ao irmão messiânico Fábio Galiza, da Rádio Galiza e TV Galiza, que me chamou anteriormente para participar da gravação, primeiro programa gravado para a TV Galiza, onde eu tive um prazer, ou melhor, mais uma vez, o prazer de estar com esse homem da Igreja Messiânica do Brasil, que sempre, desde o primeiro encontro,
de uma programação que eu fiz com ele, quer dizer, eu fiz com ele no programa dele, em que o tratamento foi de milhões. Então, Fábio Galiza, parabéns pela construção da Rádio Galiza, tô ligadaço. Vocês aí podem baixar o aplicativo, vai lá na Play Store e bota lá, Rádio Galiza. O símbolozinho é verde e azul, vou ver se eu consigo colocar aqui para que fique mais fácil. Tem, mas qual é o gênero musical? Diversos. Nível Brasil do Iapoca ao Chuí, e sem contar as maravilhosas músicas internacionais, para darmos aquela relaxada, né? Fim de noite. Então, www.radiogaliza.com.br, na palma da sua mão, no celular, no tablet, no computador, e vai lá, segue no YouTube, aqui no YouTube, o Pai Rafael RJ Oficial, juntamente com a Rádio Galiza e TV, né? Então, eu acredito que vocês vão gostar muito dos conteúdos. A Rádio Galiza, do Fábio Galiza, ele tem uma pegada bem espiritualista. Olha que interessante essa nomenclatura que falaremos posteriormente, mais voltado para a questão da natureza, agricultura natural e por aí vai. Tem vários vídeos, ele é um campeão aí de audiência. Programa Semear bombando, tá passando aí por mais uma reestruturação, um formato personalizado para a Rádio Galiza, que tem ido todas as terças-feiras, salvo engano, às 10 da manhã, horário de Brasília. Então fiquem conectados, fiquem ligados. É uma rádio para a família, é uma rádio para o papai e para a mamãe, sempre ouvindo o melhor da música popular brasileira e do mundo, tá? E voltando aí, só gratidão a todos os senhores e senhoras. Eu tive um momento de gripe aí, de uma alergia braba, fiquei 15 dias arriadão, fora das redes sociais, mas já estou em pleno vapor. E é isso, eu tô alérgico, todo mundo sabe que eu tenho alergia, vou dizer assim, a frio, não gosto da temperatura fria, não curto ar-condicionado, eu nasci mesmo para terras quentes, mas eu já passou essa fase da alergia, da gripe, ainda estou meio fungando aí, mas eu sei que todos vocês, quem entrou em contato, e foi interessante que eu fiquei bem gripado, fiquei ausente das minhas agendas, inclusive das redes sociais, e o Fábio Galiza saiu do seu programa para vir me visitar juntamente, né, com a sua esposa, enfim. E veio aqui, mas me deram uma sacudida na roseira sem avisar. Eu estava precisando de alguma coisa, enfim, comida, vamos lá, e eu só queria cama. Para quem nunca ficou gripado, arriadaço, aí alérgico, como eu fiquei. Mas, Fábio Galiza, obrigado pelo companheirismo, obrigado aí pelo se deslocar até minha residência, para poder saber como é que eu estou, porque a amizade é isso. A amizade não é pedir, estou indo na sua casa, mesmo a pessoa ciente da comunicação de estar enferma e querer chegar para conversar assuntos, enfim, não com referência de ajudar. Então a gente aprende muito, né? Eu aprendo muito, todos que me conhecem sabem que eu observo gestos, observo o respirar. E aí a gente pode ver muito bem a diferença do joio e do trigo. E o Fábio Galiza veio aí com força total, bem como a Kátia Fernandes, de milhões aí, nessa empresária de sucesso aqui do bairro, minha amiga pessoal, que veio aqui para conversarmos um assunto e viu que eu não estava bem de saúde e ficou comigo até a ponto de eu falar: Kátia, vaza que eu preciso dormir, vai embora. Já era o avançado do horário, mais de 23 horas do horário de Brasília, num dia onde me fez uma companhia de milhões.
E voltando aí, eu tive que dar um corte, porque eu comecei a só lembrar que é psicológico, né? Espirrar. E aí, Kátia Fernandes me fez aí uma companhia de milhões. Kátia, gratidão, você sabe que mora no meu coração. Um beijo aí, um abraço extenso ao seu maridão aí, namorado, companheiro André, o boêmio de Madureira, que é um casal que eu tenho muito carinho e admiração pelo trabalho que ambos desenvolvem em prol aí do bairro e dos que procuram. E é isso, gente. Vamos unir cada vez mais forças, seja candomblessista ou de qualquer outra religião ou religiosidade, que sempre respeitando o próximo, respeitando a questão da vida pessoal. Nunca podemos esquecer que o Brasil é um país laico. Que isso? Tem várias religiões e que temos que respeitar uns aos outros. Eu, Pai Rafael, eu sempre acredito no chamado. Tem irmãos que nasceram em berço candomblessista, hoje estão em outras religiões, outros religiosos que migram para o candomblé e está tudo bem. Por que tudo bem? É o chamado. Eu não brigo, eu não discuto, eu decido. Quando começo a ver que as pessoas estão discutindo o sexo dos anjos religiosos, é, não tem nada a ver comigo, né? Eu estava assistindo aí um coach, uma história aí, da questão do tempo, quanto é precioso. O meu tempo é um tempo precioso e caro. Acho que o seu, do senhor e da senhora, dos meus seguidores, dos meus ouvintes da rádio, é bem comum nós pensarmos dessa forma. Então, o tempo é caro. Não gostou? Muda de sintonia, muda de canal, muda de conexão, mas eu não tenho o que reclamar e eu não tenho mal falar sobre as pessoas que estão aí sempre unidas conosco através da fé. Quero mandar um beijo grande para Vilma, um beijo grande para Maísa, essa família maravilhosa, mãe e filha, que vieram e estiveram comigo, mesmo me respeitando, eu ainda me recuperando dessa gripe forte, como eu falei anteriormente, e me respeitando e com muito carinho, nós solucionamos a situação através da espiritualidade, mesa de jogo, foram muito carinhosas comigo. E eu tenho observado muito a diferença da utilidade que eu posso proporcionar a quem me procura. Tem pessoas que querem a utilidade do Pai Rafael numa questão religiosa, numa questão de fé, numa questão de interesse. Acho que eu falo aqui abertamente, todos nós somos interesseiros e interessados, mas temos que saber distinguir. Interesse de aprender, o interesse de procurar o nosso biricutico religioso para melhorar ainda mais o seu astral, seu relacionamento, a se positivar para alcançar voos ainda mais altos, porque somos imagem e semelhança de Pai Olorum e temos a natureza como companheira, representada maravilhosamente pelos nossos orixás. E falar de gratidão. Gratidão, gente. Gratidão a todos que estiveram comigo. Na fase aí que eu não vou entrar aqui em discussão, que foi um caso de um rapaz, de um cliente, que veio procurando ajuda, teve um problema de saúde, que acreditava que não estaria mais entre nós, está aí se recuperando no seu tratamento que vai ser, ainda não existe cura, mas está no tratamento para voltar à vida saudável,
para voltar ao seu dia a dia, para voltar. É interessante que foi um caso bem próximo ao tempo que eu estava aí meio arriado, como dizia minha mãe, meu pai, eu fiquei bem debilitado no sentido que eu precisava ter esse tempo para descansar. E ele e a família o abandonou, que não foi o meu caso. Eu só tive uma leve alergia que, cara, eu só tossia. Eu até pensei que fosse Covid e tantas outras aí doenças que estão por aí, mas não. Eu fui ao médico, era só uma gripe forte, uma alergia e uma baixa imunidade a respeito, que eu sou chato para comer, né? Enfim, mas estou, ó, 100%. E voltando aí, esse amigo, esse cliente, veio, me confidenciou que estava no início do tratamento e está aí 100%, onde eu tive pessoas no meu axé, assistidos no meu axé, que eu considero muito como filhos, porque eu tenho filhos clientes e clientes filhos, acho que toda casa tem isso, em que abraçamos a causa e graças à ciência e à espiritualidade, que eu acho que ó, tem que caminhar juntos, deu aí esse sucesso que hoje está aí, voltando à vida, reconstruindo a vida, e é isso, acreditar na fé, acreditar na sua espiritualidade. Algumas casas, alguns templos, vou dizer assim, de religiosidades diversas, fecham as portas quando as pessoas não estão bem ou não têm condições de manter. É, tem muita gente aí, né? A questão de dízimo, como é que fala? Mensalidade, oferta. E às vezes a pessoa doente, às vezes até tem uma condição para manter o compromisso financeiro, mas devido à patologia, né, perde sentido o rumo. E foi o que aconteceu com essa pessoa que esteve aqui no Ilha e que Juntos Mais Fortes sempre está aí, voltando a viver com dignidade e presteza no seu caminhar. Parabéns, eu não vou falar o nome, é do Rio de Janeiro, mas é natural de outro estado, e estamos juntos aí para o que daí vier, sempre com uma palavra amiga. Então, senhoras e senhores, gratidão a tudo e a todos aí pelo carinho. E eu tive esse insight, né, de perceber as pessoas que estão comigo, que estão conosco e aquelas que só nos procuram por interesse, já que a vida não anda tanta há mais de décadas. Então eu fico muito triste. Depois eu precisava desse tempo para grandes reflexões. Façam isso, não que vocês tenham que ficar arriado como eu fiquei. Aí, pô, foi bravo. Mas observando as pessoas que te procuram, qual é a sua utilidade na vida delas, tá? Por mais que possamos ser simpáticos, agradáveis, às vezes nem tanto agradáveis, mas qual é o interesse dessa pessoa por nós? Se eu um dia sofrer aí Deus me livre, um acidente, será que eu posso contar com fulana que tanto eu já ajudei, ou fulano que eu ainda ajudo? Enfim, não é nenhuma piada, chamar de atenção, mas eu quero que vocês, juntos comigo, possam refletir. Essa pessoa, se eu estiver limitada, eu poderia contar com ela? Eu estou fazendo um exercício sobre isso com muita força, apesar de eu ter visto aí vários vídeos de colegas, de amigos, de profissionais da psicanálise, que eu amo de paixão a psicanálise, psiquiatra e psicólogos, não nessa ordem, tá? Como eu falei, não tem maior e menor, cada um tem seu valor, e que a respeito para refletirmos sempre até que ponto nós somos queridos ou nós somos úteis.
para determinadas pessoas e eu abortei literalmente aquele Rafael que só é uma mão na via expressa. Se não tivermos essa ida e vinda juntos, eu prefiro me afastar. Eu tô numa fase muito de botar em prática o que eu há muito tempo vim observando, a começar a me respeitar. Então, não venha com esse papo aí de que, mas é porque eu tenho muito trabalho, porque eu não posso, senhoras, senhores, o exemplo do irmão messiânico Fábio Galeza. Pai Rafael, estou chegando aí. Se eu tiver que ministrar, jorei, vou ministrar. Olha que interessante. E foi assim que eu me senti bem melhor. Primeiro pelo abraço, por eu estar agregado a um pensar, né? E ver o quanto eu sou querido, independente da religião. Então é isso. Aprenda com o Pai Rafael isso aí, se ainda não aprendeu na vida. Vamos sim darmos valores a quem nos valoriza. Não é na hora da festa, todos sabem que eu não sou da pegada de festa, não bebo, não fico nessa situação de amigos de copo, mas eu tenho pessoas no qual eu posso contar. Não estou falando família, que minha família é fechamento, nota 10 de 10. Agora temos pessoas que a gente ajuda sempre e espera, pô, a pessoa vai te visitar, a pessoa vai falar contigo, apesar que eu sempre falo, marca a horinha para falar comigo, eu não gosto de deixar ninguém aguardando, esperando. E eu tenho essa questão, já vem dos meus pais, a gente não vai à casa de um irmão de sangue ou irmão religioso sem antes informar, né, anunciar que estamos chegando. E aí aconteceu esse episódio que muito me fez refletir ainda mais. Não podemos dar sorte ao azar de só venha a nós ao vosso reino nada. E eu estou muito fora, e depois outras pessoas vieram falar, conversar, nem um pouco eu nem falei que eu estava doente. Alguns perceberam que eu estava ausente, principalmente aí da telinha, e pela minha voz cansada, tossindo muito, volto a falar, você está doente, ou o senhor está doente. Mas eu tô indo aí te dar um abraço, visitar, saber o que se está precisando de alguma coisa. É maravilhoso e eu sempre faço isso com as pessoas. Não estou brigando aqui, é só um desabafo, porque eu vou contar uma história. A galera só quer ver a nós. Comer e beber é o cúmulo do absurdo, né? Eu imagino eu chegando na casa de alguém que vem anunciando, vem informando que está doente, sabe como é que são essas gripes e alergias. Começa pequeno e bum, derruba a gente em cima de uma cama, até a gente ter a questão da saúde restabelecida. E aí vem, eu vou comer aí na tua casa. Eu vou, pô, nem vem, cara, porque eu não tô nem levantando da cama, quiçá levantar para ainda agradar o alecrim ou o alecrim dourado. Não vai rolar. As pessoas me conhecem muito. Já não rolava antes. Agora então, depois dessa fase, Brasil, eu não estou aqui para ser palmatória ou adoecer mais ainda para agradar gregos e troianos. Estou fora. Então, fica ligados aí na Rádio Galiza e TV Galiza, www.radiogaliza.com.br. Fiquem ligados com o Pai Rafael do Axé World, né? Não é rádio ainda, não é TV, apesar que é mais fácil ter uma rádio, mais fácil ter uma TV web do que a gente imagina, em consideração a custo-benefício. Eu estou muito encantado com tudo isso, da possibilidade de colocar um projeto que eu já venho há muito tempo aí guardadinho na gaveta,
que é ter uma comunicação, um entretenimento mais próximo aí da telinha. Eu gosto muito de live, conheço inúmeras pessoas, mas eu acredito que um veículo, uma comunicação, que não é um sonho de agora, não é nem modinha. Quem, quem me conhece sabe que eu gosto da comunicação e eu estou estudando ainda a proposta de vir aí com um projeto de milhões, para tentar mudar ainda a mente de algumas pessoas, né, retrógradas, bem como fazer com que possamos ter um veículo, a pessoa vir apresentar um programa e etc, etc. Conversar, porque é fácil ser comunicador. Eu tenho muita facilidade. Eu não sei, outros têm dons mirabolantes aí, mas sempre, ó. Então, gratidão aí a todos vocês pelo carinho, pelo respeito, pelas inúmeras palavras de, de levantar aí o pai Rafael, e eu aprendi muito. Imagina, só foi uma gripe, uma faringite um pouco acima da média. Imagina uma purificação, uma doença grave, aí mesmo que pessoas, Deus é Pai, tô fora, tá bom? Ó, beijão do Pai, gratidão sempre, escute a Rádio Galeza, baixe o aplicativo e mande mensagens aí, que eu gostei muito da estrutura da rádio, gostei muito do cenário. Acompanhe aí o Rádio Galeza no Deitadinho, no Em em todas as plataformas. Rádio Galeza, a música ó, na palma da mão. Tem a frase de impacto, mas Fábio Galeza, me perdoe, eu esqueci, que fala sobre sonhos, etc. Mas esqueci de verdade, ó. Já tô ficando velho. Então, ó, mas agora eu vou. Fui! Beijo do pai!